homem que libertou Cuba de um regime cruel e quis realizar o sonho comunista. Ele é um herói para alguns e um ditador para outros. Sua história nos leva a uma jornada dramática através de alguns dos eventos mais explosivos do século XX. Após a morte de inimigos e de amigos, ele sobrevive. E apesar de seu legado, é uma figura cercada de polêmica. Um homem do povo ou um inimigo do Estado? Pela primeira vez, podemos descobrir a verdade por trás de Fidel, o homem e o mito. Janeiro de 1959, um dia histórico para a ilha caribenha de Cuba. Depois de décadas sob o jugo de um ditador corrupto, um exército guerrilheiro assumiu o poder. A revolução e a vitória estão no ar. Tudo parece possível neste dia. As ruas de Havana ecoam os sons da celebração. Multidões se acotovelam para ver seu libertador. Ele é um jovem e impetuoso advogado de 32 anos. Seu nome? Fidel Castro. Mas por trás do sorriso aberto e da imagem confiante, Fidel Castro teme pela sua própria vida. Roberto Matos foi um de seus principais comandantes. Eu não sei, pero hoje pode ser meu último dia. Ele repetia várias e várias vezes. Hoje pode ser meu último dia. Vou ser morto num atentado. Daquele dia em diante, ficou obcecado com essa ideia, mas era extremamente cuidadoso e confiava em poucas pessoas. Ele me disse várias vezes naquele dia: qualquer coisa pode acontecer com esses prédios altos aqui em volta. O fantasma de um assassinato assombrará Fidel Castro pelo resto de sua vida. Mas por enquanto, ele é o herói de um admirável mundo novo. Wayne Smith era um diplomata americano em Cuba na época. Havia a sensação de um começo totalmente novo. O mundo estava aberto para Cuba. Era o início de uma estrada rumo a um futuro grandioso. Nas mãos de Fidel Castro, o futuro de Cuba tomaria um rumo polêmico. Um ditador simplesmente substituiria o outro? Quando a multidão se reuniu para ouvir seu discurso, algo extraordinário aconteceu. Uma jogada publicitária ou um ato divino? Alguns céticos disseram: era uma pomba treinada. Minha resposta foi: seria ainda mais impressionante. Nos 2 anos que passaram em guerra civil, ainda tiveram tempo para treinar uma pomba para aterrissar no ombro dele? Isso é que é política. Truque político ou não, uma coisa é certa: a visão inabalável de Fidel. Após anos de pobreza, corrupção e intervenção americana, Cuba recebeu a promessa de eleições livres, reforma econômica, educação e atendimento médico gratuitos. Les ruego que guarden el mayor silencio posible. No son revolucionarios los que hablan aquí. O futuro parecia uma terra prometida. Meio século depois, qual é o saldo da revolução? Houve uma reforma agrária, um sistema de saúde foi criado e grandes programas educacionais erradicaram o analfabetismo. Mas a que preço? As eleições diretas nunca chegaram a Cuba e Fidel se manteve na presidência por mais de 40 anos. A oposição ao seu regime foi silenciada e o país debilitado por embargos internacionais. Grande parte de Cuba vive na pobreza e a população não tem influência sobre decisões que afetam suas vidas diretamente. Mesmo assim, admira a persistência de Fidel. Quem é este homem que prometeu liberdade ao povo cubano? A vida deste revolucionário começa no norte de Cuba, com um romance entre um rico latifundiário e sua cozinheira. Em 1926 tiveram um filho, Fidel Alejandro Castro Ruz. A criança teve uma vida privilegiada e sólida educação religiosa. Mas desde a infância, ele já tinha consciência da injustiça social. Pudiéramos dizer que me rebelei em primeiro término contra as condições injustas
Podemos dizer que, a princípio, eu me rebelei contra a situação injusta na casa para onde eu fui levado quando tinha 5 anos. Também me lembro que, até na escola onde estudava, passei a me revoltar contra a injustiça e a desigualdade. Na minha infância, muitas vezes eu tive que passar por situações que considerava injustas. E essa experiência se repetiu bastante. Mas apesar de suas reservas, o jovem Fidel era um aluno obediente. Sua determinação o levou à Universidade de Havana, onde estudou Direito em 1947. No entanto, por trás da imagem sofisticada da cidade, havia uma administração corrupta, controlada por investidores americanos e dirigida pela máfia. Enquanto Havana era um parque de diversões para ricos e famosos, o resto de Cuba vivia na pobreza. O abismo social era profundo. Para o jovem Fidel Castro, a ação era inevitável. Ele logo começou a expressar sua oposição ao regime. Foi uma atitude corajosa que o marcou como um líder carismático, como Melba Hernández, uma futura camarada, relembra. Fidel Castro. Ouso dizer que Fidel Castro era um dos homens mais bonitos da universidade e o mais inteligente de Havana. E ele ainda tinha outra característica atraente e muito importante. Era um excelente orador. Hijos de humildes, reafirmemos nuestra decisión. Como líder do Partido Reformista Cubano, o jovem Fidel Castro se adaptou naturalmente aos holofotes. Ele sabia como cativar o público. Max Lesnick era seu colega de faculdade na época. Fidel sempre adorou roupas muito elegantes. Isso não quer dizer que não usava trajes tradicionais cubanos. Em eventos importantes, ele usava ternos bem cortados, mesmo que no auge do verão. Se olhar os arquivos fotográficos, vai ver que Fidel sempre se apresentava da melhor forma possível. O charme de Fidel logo atraiu as atenções de uma jovem estudante de filosofia. Norberto Fuentes é um escritor cubano exilado especialista em Fidel Castro. Mirta Díaz Balart. Mirta Díaz Balart era a mulher dos sonhos e desejos de Fidel Castro. Frágil, delicada e elegante, era perfeita para ele e fez com que ele se sentisse culpado por não tê-la tratado bem. O relacionamento com Mirta seria um entre os muitos de Fidel. Em 1948, eles se casaram e partiram para os Estados Unidos. Ironicamente, foi lá que Castro leu pela primeira vez a crítica de Karl Marx ao capitalismo. Os Estados Unidos o fascinaram. Fidel chegou a escrever uma carta ao presidente Roosevelt por sua reeleição e pediu uma nota de $10 como lembrança. O texto de Castro a Roosevelt deve ter sido pungente. Na época, os Estados Unidos controlavam 75% das fazendas de Cuba. Com o nascimento de seu primeiro filho, ele voltou a Cuba para fazer carreira como advogado, defendendo os direitos do povo. Em sua busca por respostas, a revolução parecia inevitável. Foi um caminho que o levou a Natalia Revuelta, com quem iniciaria um caso. Meu esposo chegou um pouco tarde, lo invitamos a comer. Eu e meu marido convidamos Fidel para jantar. Tivemos uma longa conversa de 3, 4 horas sobre seu plano para iniciar um movimento revolucionário. Ele queria apoio e financiamento. Precisava de armas e de ajuda para montar a organização. De atividades para esta criação do movimento. Era um plano perigoso. Na época, Cuba era governada por Fulgêncio Batista, um ditador implacável que comandava a ilha como uma colônia norte-americana, sendo bem recompensado por sua lealdade. Em julho de 1953, as sementes da Revolução foram plantadas. Aproveitando a distração causada por um festival, Fidel Castro liderou um grupo de 120 guerrilheiros mal equipados num ataque a uma guarnição de 1000 soldados armados.
O objetivo era ousado e simples: dar início a uma insurreição, livrando Cuba dos Estados Unidos e de Batista. Mas a missão foi um fracasso. No entanto, em meio ao desespero, surgiu um lampejo de esperança. Condenado a 15 anos de prisão, Fidel começou a reunir seguidores. E de sua cela, escrevia cartas para seu novo amor. Muy sentidas. No fue más una relación. As cartas de Fidel são muito bonitas, muito emotivas e intelectuais. Assim como o nosso relacionamento. Que outro tipo de relação? Apenas 18 meses depois, sob pressão popular, Batista foi obrigado a soltar Fidel. Mas tudo isso teve um preço: divórcio, ameaças de morte e o exílio no México. Em 1955, deixou Natália, grávida, para trás. Sua filha, Alina, passou anos sem conhecer o pai e não compartilha suas visões utópicas. Há ingrediente de misoginia, eu creio, em sua apreciação. Ao mesmo tempo em que admira as mulheres, ele também possui um profundo desrespeito por elas. É quase misógino. Ele é incrivelmente impaciente com elas e não gosta quando uma mulher tenta controlá-lo ou dominá-lo. Apesar disso, ele possui uma intuição fantástica e sabe como influenciar e liderar pessoas usando o carisma e não a força bruta. América do Sul, a palavra mais nunca foi tão bem usada. A cadeia de montanhas mais longa do mundo, o rio mais caudaloso, o deserto mais seco, a floresta mais extensa. Junte a isso 100 milhões de anos de isolamento e temos a vida selvagem mais peculiar e diversa do planeta. América do Sul Selvagem, Mundos Perdidos. Amanhã, às 9 da noite. O mal existe. É um fato, mas há dois tipos: o assustador, paranormal, inexplicável, e o patológico, frio, real. People don't matter. It's the crime. It's the sensation of the blood. Assombrações, seguido pela nova série O Índice de Maldade, quartas, a partir das 10 da noite. Uma torre que se move no ritmo dos terremotos. I would rather be in Torre Mayor than anywhere else in the city whenever there's an earthquake. Uma parede móvel para frear a maré. Um depósito para conter um tufão. E um projétil para salvar o mundo. This mission is extremely important. We're trying to save the world from asteroids. A tecnologia já existe. Cabe a nós usá-la. Construindo o futuro. Quinta, às 9 da noite, no Discovery Channel. We live with a terrible paradox. We love nature, we are totally dependent on nature, and we destroy nature. Mas no final de Planeta Terra, o futuro, veremos que não é preciso escolher entre humanos ou natureza. Há soluções para ambos. You need to bring in poetry, art, music, dance, everything, anything that will make a difference in how people view this problem, because this problem matters. Planeta Terra, o futuro. Sábado, às 9 da noite. 1956. Fidel retorna do exílio com um esquadrão novo e treinado. As tropas de Batista o esmagam imediatamente. Com cerca de 300 rebeldes contra um exército de milhares, eles recuam para as montanhas. Seria possível vencer a luta pela liberdade? Se Fidel tinha alguma dúvida, escondia muito bem. A menor hesitação seria desastrosa. Então ele fez uma jogada brilhante. Concedendo entrevistas secretas a jornalistas, levou a mídia a acreditar que seu exército rebelde contava com milhares de homens. Era o nascimento de uma lenda. Suportamos bem o frio, a chuva e as dificuldades das montanhas. Mas os soldados de Batista não gostam de ser mandados para cá. Com um jovem marxista chamado Ernesto Guevara, a visão de Fidel para uma Cuba utópica ganhou forma. Como a filha de Guevara, Aleida relembra. Estos dos hombres, a pesar de no haberse conocido,
haber nacido em países diferentes, culturas diferentes. Esses dois homens foram unidos pela história. Embora não se conhecessem e tivessem nascido em países diferentes, vindo de culturas diferentes, foi um grande encontro. Juntos, os dois formavam uma combinação que pode ser descrita como o homem perfeito do futuro, mostrando grande sensibilidade humana, compaixão pelo próximo, comprometimento total com o trabalho e comprometimento com a causa que acreditavam ser justa. Célia Sanches era outra guerrilheira próxima a Fidel. Mas o fato de ser uma mulher com crenças políticas e religiosas fortes dificultava seu relacionamento com ele. Célia foi pobre rehén de Fidel Castro. É decir, que essa relação... Célia era prisioneira de Fidel. O relacionamento íntimo com ele a transformou numa pessoa sem opinião própria. Fidel disse a ela: faça exatamente o que eu quero. Você aprovará minhas instruções ou ficará calada. Célia era católica. E quando se tem uma católica e um comandante marxista, bom, eles não podiam ter um relacionamento, era inconcebível. Célia teve que aceitar viver como um satélite, uma prisioneira de Fidel Castro. Um pobre satélite, como um pobre rehén de Fidel Castro. 2 anos depois, como Fidel havia previsto, os rebeldes ganharam força. Na véspera do Ano Novo de 1959, Batista fugiu de Cuba. A vitória foi conquistada. Após anos nas florestas, Castro se instalou no luxuoso Hilton de Havana. Mas com Batista deposto, os Estados Unidos estavam ansiosos para ouvir os planos do revolucionário. Fidel, quando foi a última vez que esteve nos Estados Unidos? Eu estive nos Estados Unidos de outubro a dezembro de 1955. 55? Sim. E quando pretende voltar? Assim que tiver uma chance. A oportunidade surgiu apenas 4 meses depois, quando Fidel foi convidado a ir a Nova York por um editor. O que ele não sabia era que a CIA já planejava seu assassinato. Como inicialmente Fidel Castro estava disposto a ser aliado dos Estados Unidos, sua visita gerou comoção. Mas seu verdadeiro objetivo era ser reconhecido pelos norte-americanos como um novo líder de Cuba. Raul Corrales era o fotógrafo pessoal de Fidel na época. Quase todos os líderes da América Latina que iam a Washington naquela época pediam ajuda financeira de uma forma ou de outra. Mas não era o caso de Fidel. Ele não estava interessado no dinheiro americano. Ele só pediu que compreendessem a Revolução Cubana. Nixon não estava interessado. Com Batista, os investimentos americanos em Cuba estavam seguros. Com Fidel, tudo era incerto. Os Estados Unidos fecharam as portas para ele. Por trás dos sorrisos havia hostilidade e um futuro ainda mais sombrio. Fidel Castro não se deixou abalar. Em sua segunda viagem a Nova York, hospedou-se no Harlem e discutiu planos de confisco de terras e estatização de empresas privadas em Cuba. As notícias foram devastadoras para os investidores americanos. Mas o pior estava por vir. A União Soviética ofereceu auxílio a Cuba. Era o início de uma relação complexa que colocaria a ilha no centro de um dos maiores confrontos da Guerra Fria. Fidel seria realmente um herói do povo? Hoje, o comunismo soviético é apenas uma lembrança, mas Fidel Castro ainda reina suprema em Cuba. Esta demonstração pública de afeto é motivada por admiração sincera? Ou é o medo da prisão que aumenta os aplausos? Apesar da miséria, o povo venera seu líder há 40 anos. Para alguns aliados próximos, a nova Cuba foi construída por meio de crueldade.
E tentar escapar era um jogo perigoso, como Huberto Matos descobriu. Cheguei à convicção de que se eu seguia, me comprometia. Eu me convenci de que a revolução estava se transformando cada vez mais numa ditadura comunista. E simplesmente não queria seguir aquela linha. Evidente de signo comunista. Matos logo abdicou de sua posição como comandante. Fidel ordenou sua prisão, acusando-o de ser contra-revolucionário. A ordem foi executada por um companheiro próximo, Camilo Cienfuegos. Em el arresto mío, quando Camilo vai arrestar-me, Camilo diz... Quando fui preso, o Camilo estava no telefone com Fidel. O Camilo estava ali. Eu estava aqui, preso. E o Ramiro Valdez estava ali. O Camilo estava sentado na mesa que havia sido minha. E o Fidel estava em outra parte da cidade. Daí o Fidel ligou para ele e parecia perguntar como iam as coisas. Eles conversaram um pouco e o Camilo disse: "Acho que fizemos besteira. Devíamos ter lidado com isso de outra forma." Bom, o Fidel costumava insultar seus homens e deve ter dito algo muito forte. Eu pude ver pelo semblante do Camilo. Ele continuava insistindo que muitos oficiais estavam descontentes, até enojados, que haviam largado as armas e queriam ir embora. O Camilo continuava. Fidel deve ter dito a coisa mais ofensiva que se pode dizer a alguém. Eu vi a expressão no rosto do Camilo e pensei comigo mesmo: esse é o fim de Camilo Cienfuegos. A carreira de Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos seguiu as ordens e encarcerou seu amigo. Mas, poucos dias depois, num voo para Havana, desapareceu misteriosamente. Desapareceu. Não tenho dúvida de que lo mataram, os dois Castro. Eu não tenho dúvida de que o pessoal do Fidel Castro matou o Camilo. Não tenho dúvida alguma. Em primeiro lugar, um avião que vai de Camagüey, uma cidade no interior do país, para Havana, não pode desaparecer completamente. Em segundo lugar, o piloto que levou o Camilo já havia voado comigo. Eu o conhecia. Ele era um piloto profissional. Havia volado comigo. Era um piloto profissional. Pode haber sido ou não pode haber sido. Talvez tenha sido assim, talvez não. Mas Fidel Castro não é o Tarzan ou o Batman. Ele é um homem muito racional. É a única forma de se descrever um homem capaz de governar uma ilha tão próxima aos Estados Unidos, mas que se opõe abertamente a eles. Ele age de forma pragmática. Por que ele mataria Camilo? Se houvesse uma razão, sim, ele mataria. Mas eu não vejo uma razão. Camilo era um homem totalmente dominado por Fidel Castro. Ele via tudo pelos olhos de Fidel e prendeu Huberto apesar de tudo o que aconteceu. Não era necessário matá-lo. O destino de Camilo permanece um mistério até hoje. Mas o futuro de Huberto Matos está certo. Condenado a 20 anos de prisão, sua experiência foi assustadora. A maioria de nós é, digamos, normal. Mas este especial não é definitivamente sobre essa maioria. Pode ser uma condição física, ou uma habilidade psíquica. A verdade é que algumas pessoas, digamos, especiais, criam um mundo incrível em volta delas. Os Extraordinários. Estreia domingo, 19 de agosto, às 9 da noite. Gera harmonia e estabilidade. É renovação, abundância, frescor e fertilidade. É símbolo de juventude e esperança. De respeito por si mesmo e pelos outros. Da natureza e da ecologia. É o futuro das novas gerações. Mais que uma cor, é uma opção de vida. Planet Green. Descubra o verde. No próximo, a prova de tudo. Aqui vai um conselho. Se você está numa geleira e quer chegar à terra firme, melhor ir por cima dela do que por dentro.
I'm finding it quite claustrophobic. This is not a good place to be. I just want to get out now. Veja, aprenda, sobreviva. A prova de tudo. Amanhã, às 10 da noite, no Discovery Channel. Eles são as estrelas da África. Poderosos, majestosos. Às vezes parecem mansos, mas as aparências enganam. São animais lutando para sobreviver em um mundo cada vez menor. Uma semana com histórias dramáticas e reais. Grandes felinos em ação, de 13 a 17 de agosto, no Animal Planet. Uma nação que é quase um continente, onde as paisagens são tão variadas quanto as pessoas, e a beleza está exposta na geografia dos corpos e encostas. Um país que dança, que sorri e muito. Um país de cidades e roças, que desafia e fantasia. Você vê que é um lugar que é um sonho, mas ele é possível. Discovery Atlas, Brasil. Estreia domingo, 2 de setembro, às 8 da noite. Na Nova Cuba, o objetivo de Fidel é purificar o regime. Números oficiais registram centenas de execuções. Seus oponentes alegam que muito mais homens morreram em combate. Apesar das especulações, Fidel Castro mostrou-se um líder concentrado, vivendo em acomodações básicas e aprimorando as condições de moradia e trabalho em Cuba. O povo não foi esquecido. Fidel também tratou de se manter aliado aos soviéticos. Após romper formalmente os laços diplomáticos com os Estados Unidos, estava sempre alerta à possibilidade de um ataque. A portas fechadas, Fidel ainda frequentava a alta sociedade de onde viera. Afinal, ele precisava de seu apoio. No casamento de sua irmã, o desconforto era óbvio. 2 anos depois, os Estados Unidos atacaram Cuba. Após serem treinados pela CIA por 1 ano, exilados cubanos foram abençoados por um padre antes de embarcarem em sua missão: invadir a ilha e depor Fidel Castro. O que eles não esperavam era a resposta de Fidel. Acionando a Força Aérea para evitar sua destruição, ele liderou a operação pessoalmente. É um homem que não conhece o medo. Ele não teme perder a vida. Ele comandou um tanque para atacar os navios. Coordenou o ataque pessoalmente. Fidel Castro debelou a invasão americana em apenas 48 horas. A pequena ilha de Cuba triunfara. A vitória na Baía dos Porcos chocou o mundo. Mas isso era apenas o começo. No mesmo ano, ele declarou Cuba um estado socialista. ¡Vivan los mártires de la patria! ¡Vivan eternamente los héroes de la patria! Os americanos reagiram com rapidez e violência. Prédios do governo cubano sofreram atentados. Os homens de Fidel tornaram-se alvos móveis. A CIA fracassou, mas deu origem ao movimento clandestino dedicado a destruir Castro, como Philip Eddy, um ex-agente, revela. Pode ter certeza de que a política oficial do governo americano nos anos 60 era matar Fidel Castro. Depois, os terroristas treinados pela CIA, que deviam até sua própria existência à agência, ganharam autonomia e continuaram com atividades terroristas, incluindo atentados contra Fidel. Com a adesão de Cuba ao comunismo, Khrushchev enviou ajuda na forma de armas nucleares. Foi o início de um episódio aterrorizante. Quando espiões americanos detectaram plataformas de lançamento, o mundo foi levado à beira da guerra nuclear. Todos os navios com destino a Cuba, de qualquer porto ou nação, serão mandados de volta caso estejam carregando armas.
Kennedy deu um ultimato: desmontar as armas ou partir para a guerra. Agora Cuba estava no centro de um conflito da Guerra Fria. A pequena ilha preparou-se para uma nova invasão de seu gigantesco vizinho. Na última hora, enquanto o mundo aguardava com a respiração suspensa, as superpotências recuaram. Khrushchev e Kennedy negociaram um acordo pelas costas de Fidel. Um diplomata soviético foi enviado a Cuba para explicar a situação, mas isso não aplacou a fúria de Fidel Castro. Depois de deixar Fidel no escuro, Khrushchev o convidou para uma viagem de 40 dias pela União Soviética. Os Estados Unidos eram uma ameaça constante e o presidente cubano precisava mais do que nunca do apoio soviético. A sobrevivência de seu país dependia disso. O clima era tenso. Os camaradas comunistas conseguiriam fazer as pazes? Ao fim da viagem, Khrushchev finalmente revelou seu acordo com Kennedy: remover os foguetes soviéticos de Cuba em troca da retirada de armas americanas da Turquia. Fidel teria sido usado como um réu espião no jogo das superpotências? E quando Khrushchev concordou em sustentar a economia cubana, será que Fidel Castro estaria simplesmente trocando um mestre por outro? América do Sul, a palavra mais nunca foi tão bem usada. A cadeia de montanhas mais longa do mundo, o rio mais caudaloso, o deserto mais seco, a floresta mais extensa. Junte a isso 100 milhões de anos de isolamento e temos a vida selvagem mais peculiar e diversa do planeta. América do Sul Selvagem, Mundos Perdidos. Amanhã, às 9 da noite. Potência, praticidade e rapidez. Agora você vai ter tudo isso com o Mix Valita. Ele é um mix de produtos num só aparelho. Processador para picar, moer, triturar, cortar, descascar e processar. Blender para bater e misturar. E a exclusiva batedeira para fazer massas, cremes, patês, claras em neve e muito mais. Chega de batedeiras grandes e fracas. Com o Mix Valita você vai bater massas de tortas, bolos, cremes e claras em neve muito mais rapidamente. O segredo do Mix é a sua potência de 400 watts, muito mais forte do que a sua batedeira. Isso quer dizer que você vai bater massas com muito mais força e muito mais facilidade. E mais, suas lâminas super afiadas de dupla ação permitem picar, cortar e triturar legumes, frutas e verduras com total precisão. Ele é mais prático, mais versátil e está sempre à sua mão. E com a exclusiva função turbo você obtém até o dobro de velocidade. E com apenas um clique, seu Mix Valita se transforma num potente processador. Deixe tudo mais gostoso em instantes. Processe temperos, castanhas, amendoim, moa carnes, rale queijo sem sofrimento e faça café moído na hora. Mais um clique e seu Mix Valita se transforma num blender de 13.000 RPM, com velocidade e potência para fazer cremes, patês, papinhas, vitaminas e frappés em segundos. Sua base anti-respingos foi projetada especialmente para você fazer maravilhas na sua cozinha sem sujeira nenhuma. Ligue agora e peça seu Mix Valita para receber a jarra exclusiva de 1 litro, que vai auxiliar no preparo das suas criações. Mas atenção, Mix Valita completo com processador, blender e batedeira é uma exclusividade da Polishop. Ligue agora e peça o seu. Se ligar agora e pedir o seu Mix Valita, vai receber também 2 anos de garantia que a Valita e a Philips dão de presente para você. Ligue ou acesse www.polishop.com.br e peça agora o seu Mix Valita. Polishop, novas ideias facilitam sua vida. Viu? Os mais você pode pausar ao vivo. Nessa? Dar replay ao vivo também. Nessa? E ainda grava 2 programas ao mesmo tempo, olha só. Ao saber de tudo que Sky Mais faz, Carlos Boim nunca mais foi o mesmo. E finalmente quero comunicar que estou saindo de férias. Nossa! Nessa! Aquela que é minha noiva. Nossa! Você grava, pausa e dá replay. Você nunca mais vai ver TV do mesmo jeito. 4004, 1001. Sky Mais. Já imaginou perder a estreia do seu seriado preferido? Hoje em dia é comum se sentir exprimido pelo tempo. E com tanta opção na programação da Sky, às vezes a gente deixa passar algum programa. Vai aí uma dica. Use o recurso reserva de programas que a Sky te avisa quando a atração vai começar. E ainda muda de canal assim, automaticamente, sem nenhum contratempo.
Reserva de programas. Reservou, avisou, assistiu. Esse é mais um diferencial Sky. Sky TV é isso. We live with a terrible paradox. We love nature, we are totally dependent on nature, and we destroy nature. Mas no final de Planeta Terra, o futuro, veremos que não é preciso escolher entre humanos ou natureza. Há soluções para ambos. We need to bring in poetry, art, music, dance, everything, anything that will make a difference in how people view this problem, because this problem matters. Planeta Terra, o futuro. Sábado, às 9 da noite. A maioria de nós é, digamos, normal. Mas este especial não é definitivamente sobre essa maioria. Pode ser uma condição física ou uma habilidade psíquica. A verdade é que algumas pessoas, digamos, especiais, criam um mundo incrível em volta delas. Os Extraordinários. Estreia domingo, 19 de agosto, às 9 da noite. She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories forever. Apenas 2 anos após a crise dos mísseis de Cuba, algo extraordinário aconteceu. Por meio do jornalista francês Jean Daniel, o presidente norte-americano enviou uma mensagem em código para Fidel Castro. Uma mensagem de paz. Ele me disse, você vai para Cuba. Há algo que me interessa naquele homem. Ele me disse, bom, o mundo inteiro acredita que eu tenho algo contra ele. Porque ele é comunista. Mas isso não é verdade. Eu não ligo a mínima. Parce qu'il est communiste. Je m'en fous. Cela m'est égal. Jean Daniel levou a mensagem de John Kennedy a Fidel Castro. Castro me disse, você é um mensageiro da paz. Após ouvir a mensagem de Kennedy, eu sei que o homem que já quis me matar mudou de opinião. E depois da experiência que tive com os russos, eu também mudei a minha. Talvez haja uma possibilidade de chegar a um acordo com esse homem. Naquela mesma hora, a mais de 1000 quilômetros dali, o mundo e Fidel Castro estavam prestes a sofrer um choque terrível. Castro preparou uma resposta para Kennedy. De repente o telefone toca. E Castro repete em voz alta o que contam a ele. Ferido, muito ferido. Muito, gravemente ferido. Mas não está morto. E 10 minutos depois, ele recebe uma ligação e descobre que Kennedy está morto. Aí Fidel Castro começa a falar como um ator. Meu caro Jean Daniel, você compreende que sua missão terminou. Acabou. Nada de mensagem de paz. Só Deus sabe quem será o sucessor. Talvez ele esteja morto por causa do que disse a você. Talvez esteja morto porque havia a possibilidade de se aproximar de nós. Nunca vamos saber. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Agora que ele está morto, todos vão pensar que fui eu quem planejou o atentado. E eu disse que isso era possível, porque Kennedy já havia tentado assassiná-lo. Mas Castro respondeu, de forma alguma, eu não ajo assim. Eu não faria isso. Depois desta noite,
Eu achei que esse fosse o primeiro presidente americano com quem eu poderia me dar bem. Avec lequel peut-être on se serait entendu. Após a morte de Kennedy, a única opção de Fidel era seguir em frente. Com seu ministro da Indústria, Che Guevara, continuou com o ideal de uma Cuba melhor. Juntos, formavam o time revolucionário dos sonhos, inspirando nações comunistas e subdesenvolvidas do mundo inteiro. Mas o relacionamento não era perfeito, como a filha de Che Guevara se lembra. Meu tio Fidel é um homem muito teimoso. Quando ele diz que algo tem que ser feito, ele demonstra que pode ser feito e dedica todos os seus esforços até que o trabalho seja concluído. Acredito que meu pai era igual. Mas enquanto Fidel sentia-se à vontade no papel de líder, Che Guevara tinha suas dúvidas. Fidel Castro nasceu para governar, contornando embargos econômicos com a ajuda dos soviéticos. Che Guevara era diferente. A dura realidade da economia cubana destruiu seu sonho de uma utopia comunista. Em 1966, ele abandonou a elite dominante, acusou a União Soviética de imperialismo e juntou-se à guerrilha boliviana. A missão estava fadada ao fracasso. Diante de sua morte, Castro mostrou uma fé inabalável nos ideais do amigo. Me llevan al lugar donde vivía mi tío Fidel. Eu fui levada ao edifício do tio Fidel, onde Célia Sanches também morava, um andar baixo. E minha tia Célia disse, seu tio quer falar com você. Na mesma noite, eu e minhas irmãs mais velhas fomos falar com ele. E ele nos preparou para as notícias. Ele inventou uma carta que meu tio supostamente teria escrito, em que ele dizia que, se caísse lutando, não queria que chorássemos por ele. Fidel queria nos dizer que meu pai havia morrido como queria, em combate. E quando os homens morrem desse jeito, não se deve chorar. E quando os homens morrem assim, não se deve chorar por eles. E apesar dos boatos, ele exaltou seu amigo e camarada como um herói nacional em Cuba. Agora lerei uma carta do camarada Ernesto Guevara. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo. Há muitas coisas que quero dizer a você e ao nosso povo, mas sinto que isso não é necessário. Palavras não podem expressar o que eu gostaria de dizer e não vale a pena escrever mais. Até a vitória sempre. Pátria ou morte. Um abraço com todo o fervor revolucionário, Che. O legado de Che Guevara inspirou milhares em todo o mundo. Depois de morto, ele se tornou um ícone da revolução. Após a morte de Che, Fidel recorreu aos seus poucos parceiros internacionais. Em Moscou, Brezhnev prometeu apoio com a condição de que Cuba criasse uma burocracia nos moldes soviéticos. Na Alemanha Oriental, Erich Honecker ofereceu ajuda a uma economia com dificuldades para exportar açúcar. Sem o apoio deles e a colaboração de Fidel, o destino de Cuba não estaria assegurado. Hoje, sem o apoio da União Soviética, Fidel Castro ainda prega o poder para o povo. Mas seria apenas uma promessa vazia? Podem condenar. Não importa. O povo terá a palavra final. O povo terá a palavra final. La última palavra. Em agosto, o Discovery Channel vem com tudo. Grandes, enormes, colossais. As maiores estruturas em mega construções. Agora com Danny Forster. Um continente que é nosso velho conhecido, mas ainda assim super fascinante. América do Sul selvagem. 10 anos sem a princesa que se tornou uma das mulheres mais famosas da história. A morte de Diana. Isso e muito mais. Só no Discovery Channel.
8 entre 10 pessoas afirmam Elseve é o melhor shampoo anti-caspa, com exclusiva tecnologia dupla ação. O Artirox combate a caspa. O Equaderme trata o couro cabeludo. Elimina 100% a caspa. Cabelos mais bonitos e macios. Elseve Anti-Caspa de L'Oréal Paris. Oba! Que legal! Voltou a diversão pra toda a família. Discovery Kids 2007 está de volta. Vamos visitar várias cidades do Brasil. Venha! Vamos nos divertir com as brincadeiras dos seus programas favoritos. Visitem nossa página discoverykidsbrasil.com para maiores informações. Ciranda Discovery Kids 2007. Eu vou e você? Nosso próximo encontro vai ser aqui, em Florianópolis. Yeah! No próximo, a prova de tudo. Aqui vai um conselho. Se você está numa geleira e quer chegar à terra firme, melhor ir por cima dela do que por dentro. I'm finding it quite claustrophobic. This is not a good place to be. I just want to get out now. Veja, aprenda, sobreviva. A prova de tudo. Amanhã, às 10 da noite, no Discovery Channel. We live with a terrible paradox. We love nature, we are totally dependent on nature, and we destroy nature. Mas no final de Planeta Terra, o futuro, veremos que não é preciso escolher entre humanos ou natureza. Há soluções para ambos. We need to bring in poetry, art, music, dance, everything, anything that will make a difference in how people view this problem, because this problem matters. Planeta Terra, o futuro. Sábado, às 9 da noite. Do you want to see some of the world's most unbelievable superstructures? This is good stuff. So big, it's gonna blow your mind. Are you paying attention? Mega Construções. Estreia quinta, 30 de agosto, às 9 da noite. Only on the Discovery Channel. Nos anos 80, Fidel construiu uma imagem quase mítica. A de um líder enigmático e excêntrico, sempre retratado em trajes militares e fumando charuto. Ele sobreviveu à fúria americana e claramente se divertia em suas aparições na mídia. Todos dizem que você usa um colete à prova de balas. Não, eu vou desembarcar em Nova York assim. Eu vou desembarcar em Nova York assim. Eu uso um colete moral. Stalin tinha um cachimbo e, ao responder uma pergunta, sempre o colocava na boca, para evitar dizer algo errado. Fidel está sempre fumando charuto, para poder pensar em suas respostas antes de falar. São indícios de pragmatismo. E Fidel é muito pragmático. O ano de 1989 trouxe novos problemas. Sob o governo de Gorbachev, a União Soviética se desintegrou, custando a Cuba cerca de 5 bilhões e meio de dólares em subsídios. O ex-premier soviético acredita que Fidel Castro não se juntou ao comunismo apenas por uma questão política e ideológica. Os Estados Unidos estavam em guerra contra Castro e ele estava procurando um aliado. Foi por isso que a União Soviética o acolheu. E quando alguém apoiava a União Soviética, tornava-se inimigo dos Estados Unidos e vice-versa. Foi assim que Castro se tornou um comunista. As novas políticas de Gorbachev seriam um duro golpe para Cuba. Apesar disso, o presidente tinha uma admiração profunda pelo líder cubano. Fidel Castro era uma rocha política e também era muito culto. Ele fez muito por seu país. Ele levou educação ao povo e construiu um bom sistema de saúde. Вышел из этой кабалы, стал образованным народом, здоровым народом.
Com a redução do apoio soviético, os Estados Unidos voltaram a se manifestar. George Bush criou novas dificuldades para o investimento estrangeiro em Cuba com o objetivo de derrubar Fidel Castro. Mesmo diante de tanta hostilidade, Fidel conseguiu surpreender o homem mais poderoso do mundo. O povo de Cuba, com base nas poucas notícias que recebia, sentia que o marxismo e o totalitarismo estavam com os dias contados. O que é verdade tanto neste continente quanto na Europa. Então eles sabiam que era apenas uma questão de tempo. Mas nunca pensei que Fidel Castro veria o que aconteceu com a unificação da Alemanha e diria: é melhor cair fora daqui. O embargo econômico continuou, mas Fidel Castro e Cuba persistiram. Enfrentando seu inimigo, Castro ganhou popularidade. E, paradoxalmente, a pressão do mundo exterior estabilizou sua posição em Cuba. É a opinião de Wayne Smith. Castro é o mestre em se fazer de Davi contra o nosso Golias. E nós lhe damos essa oportunidade mês após mês. Diante de uma crise econômica crescente e da inquietação social, Fidel Castro fez um gesto drástico. Em 1998, concedeu uma audiência ao Papa em Cuba. Deixando o uniforme militar de lado, ele parecia humilde, até mesmo frágil diante do líder religioso. A Revolução de 1959 havia fechado muitas escolas religiosas. Para conquistar o povo cubano, Fidel teria que abraçar a alma católica do país. Talvez seus dias na escola jesuíta não estivessem totalmente esquecidos. Hoje, Cuba está numa encruzilhada. Para sobreviver, a ilha voltou-se novamente à religião e ao turismo. Muitos fugiram, mas o apoio a Fidel Castro parece ser amplo. Como ele conseguiu? Fidel sabe muito bem mobilizar as massas. E as ferramentas que usa são as mesmas de sempre. Se você visse como a mídia americana fala de Cuba, ficaria surpreso. É horrível, é grotesco. Mas os mecanismos para se mobilizar e se obter apoio são os mesmos em todo lugar. Aqui nos Estados Unidos, eles são usados para vender Coca-Cola. Em Cuba, eles são usados para promover uma revolução socialista. A revolução pode ser um fantasma do passado, mas Fidel Castro continua firme. Ele é aclamado por figuras como Nelson Mandela, o ex-presidente americano Jimmy Carter, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques e o jogador de futebol Diego Maradona. Mas este apoio é o bastante? Os homens que cercam Fidel hoje são todos atores, mas amigos, nenhum. A visão de um homem e a força de sua personalidade forjaram a Cuba que vemos hoje. Mas o legado de Fidel seria congelar a ilha ideologicamente? O que o futuro reserva para os cubanos? As opiniões variam. Para o escritor cubano Miguel Barnett, Fidel é um herói. Nos ha enseñado a los cubanos a tener dignidad. Ele ensinou os cubanos a terem dignidade, a lutarem por seus princípios e valores. E nos ajudou a construir uma nação que pode não ser perfeita, mas que ocupa uma posição moral elevada no mundo. Pero que sí es un baluarte de moral ante el mundo. Cuba sim é uma grande finca, mas muito mal administrada. Cuba é como um grande terreno mal administrado. Fidel é muito bom em administrar suas propriedades, mas não Cuba. Em 1963 havia grandes festas em Havana, quase todas as noites. Muita felicidade, um clima elétrico, muito tchá-tchá-chá. Foi uma revolução muito especial.
Eu acreditava, naquela época, naquele momento em particular, que talvez ela fosse diferente das outras revoluções, de outros socialismos, de outros comunismos, que talvez alguém conseguisse fazê-la de outra maneira. Mas rapidamente mudei de ideia. Vi que ele era tão ruim quanto qualquer outro ditador. Buenos Aires, 2003. Na América Latina, Fidel ainda é um herói. Um homem que entende a luta do terceiro mundo e o que significa ser uma colônia. A Argentina me trouxe muita sorte quando eu cheguei aqui em 1959. Desde então, eu continuei tendo sorte e pude voltar para cá 44 anos depois. É uma pena que será a última vez. É nestes momentos que Cuba e o legado de Fidel parecem mais pungentes. Gerações de presidentes americanos, líderes soviéticos e assassinos da CIA passaram pelo mundo. Mas Fidel Castro sobreviveu a todos eles. Quando nós aproximávamos da vitória na Revolução, ele disse que ficaríamos no poder por 20 anos. Depois foi o dobro e, se Deus quiser, será o triplo. Fidel Castro passou a vida criando e se cercando de lendas políticas. Saudado como herói, condenado como ditador, sua jornada através do século XX foi única. Quando ele morrer, a questão será se Cuba conseguirá sobreviver sem Fidel, o homem e o mito. Versão brasileira Vox Mundi.